Boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema que é de profunda importância para a nossa caminhada evolutiva, mas que ao mesmo tempo é um tema muitas vezes ignorado, negligenciado por nós, ao qual nós não damos a devida atenção e vigilância que precisa. Nós vamos falar de um dos atributos fundamentais do espírito, que é o pensamento. A nossa vida ela é marcada por diversas influências que, embora escapem aos sentidos físicos, têm um grande impacto na nossa caminhada, sobretudo o pensamento. Há um livro trazido por Emmanuel, um livro curto chamado Pensamento e Vida, mas é um livro riquíssimo de conhecimento e que inclusive ele é usado no mundo espiritual como se fosse um manual para aqueles que estão se preparando para retornar à matéria. Então muitos de nós que aqui estamos, talvez quando estávamos lá no mundo espiritual, no nosso processo preparatório para a reencarnação, tivemos contato com esse livro ou com algo muito similar a ele. E o intuito de Emmanuel de trazer para nós agora encarnados esse livro é para nos lembrar desse compromisso para o qual nós fomos alertados lá antes de reencarnar com relação ao pensamento. Lembrando que para o Espiritismo, o pensamento, de um modo geral, ele não é simplesmente o esforço intelectual de pensar, ele é o conjunto, o pensamento, a ideia e a emoção. Então a ideia e a emoção que essa ideia gera em mim. E nós não conseguiremos caminhar, nós não conseguiremos avançar, evoluir espiritualmente e, mais do que isso, conservar a nossa paz e o nosso equilíbrio, se nós não estivermos dispostos a prestar mais atenção no nosso pensamento e no quanto ele impacta na nossa vida. E logo no prefácio da obra, Emmanuel já começa dizendo assim, que a nossa vida nada mais é do que o reflexo do nosso pensamento. E no primeiro capítulo ele continua dizendo, a mente é o espelho da vida. Olha esse conceito que ele traz, que interessante esse conceito. Imaginemos a nossa mente como um espelho. Então, para onde você volta a sua mente, para onde você aponta esse espelho nas suas buscas, nos seus objetivos, isso vai passar a viver nesse espelho, a viver na sua mente, e então vai refletir no caminho, vai refletir do que você vai encontrando vida fora, a partir das escolhas e das condutas que nós vamos adotando. Então, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que é o foco desse espelho da vida, que é a nossa mente, é o que nós vamos encontrar na caminhada e é o que nós vamos encontrar na nossa vida, pela própria projeção de nós mesmos a partir daquilo que nós cultivamos internamente. Porque o pensamento, ele mora na base de tudo o que nós realizamos. A característica fundamental do pensamento é a sua característica criadora. Então, tudo que existe, tudo que foi criado primeiro pelo pensamento. Tudo que existe no universo existiu antes no pensamento de algum ser. A própria criação em si, Sol, galáxias, universo, antes de existir, existiu no pensamento do Criador. Então, cada um de nós que estamos aqui hoje, antes de existir propriamente, nós existimos primeiro no pensamento do Criador. Tudo que foi criado, que não é obra do homem, é obra do pensamento do Criador. E esse pensamento, então, se materializou. Essa força criadora, ela está descrita no livro do Gênesis de uma forma alegórica, quando eles colocam assim, e Deus disse tal coisa e aquilo aconteceu. Então, Deus dizia e aquilo acontecia. É o verbo divino. As palavras do Criador são justamente a representação desse pensamento que se materializa. Porque, no fundo, o que são as palavras, senão a materialização de um pensamento? E quem são esses seres que dão forma ao pensamento do Criador? Porque sim, são seres que materializam o pensamento de Deus. Na Terra, um deles é Jesus, e é claro, existem muitos outros que o auxiliam nesse trabalho.
Então Deus concebe, Deus é a fonte primária de todas as coisas, mas então vem um ser superior que está sintonizado com Ele e captando esse seu pensamento, o materializa. Isso nós estamos falando numa escala cósmica, numa escala das grandes criações, uma macro escala, mas todos nós, numa escala menor, somos também dotados desse atributo criador. Nós não criamos alguma coisa do nada, como Deus, mas nós transformamos os elementos primordiais que Ele criou. Nós somos também co-criadores. Há os co-criadores em plano maior, como define André Luiz, e também os co-criadores em plano menor, que somos nós. E qual é a nossa principal criação? É a nossa vida. Qual a principal obra que nós temos que realizar? Qual a principal criação que eu sou convidado a expressar? A da minha própria vida. Então, o que eu encontro, o que eu vou colhendo pela vida, nada mais é do que o resultado daquilo que um dia eu pensei. As provas que nós estamos passando, ou que um dia nós vamos passar, são resultado daquilo que um dia eu pensei, das escolhas que um dia eu tomei, às vezes lá no plano espiritual, num diálogo com os benfeitores, entendendo a importância dessa ou daquela prova, de uma experiência difícil, de uma doença, de uma perda. Eu concebi essa prova, houve ali um aval da espiritualidade superior que entendeu que isso era importante para mim e isso vai se materializar em determinado momento da minha vida. Então, essas provas são fruto também da criação do meu pensamento. As expiações que talvez um dia nós vamos passar ou estamos passando são resultado do nosso pensamento. Pensamento que lá atrás, nessa vida ou em outras encarnações, concebeu, por exemplo, pensamentos em desacordo, em desarmonia com as leis divinas, concretizou esses pensamentos e ao concretizá-los, nós criamos para nós as consequências que se manifestam na nossa vida em forma de expiações. Consequências que nos convidam a nos reajustar com a lei divina. Então, é algo que também antes existiu primeiro no nosso pensamento. Se nós tivéssemos trabalhado esse pensamento antes que ele se concretizasse, certamente a colheita seria menos difícil. Mas, como ele se concretizou, nós precisamos assumir as consequências e a vida nos traz aquilo que um dia cada um de nós pensou. Por isso que o livro se chama Pensamento e Vida. Num outro livro seu, chamado Encontro Marcado, que é um livro de mensagens, Emmanuel traz uma mensagem no capítulo 41 muito similar, com uma ideia muito similar a essa. E essa mensagem que nós vamos usar para nortear a nossa reflexão essa noite. Essa mensagem leva o título de Pensamento e Conduta. Porque a nossa vida nada mais é do que o resultado da nossa conduta. Então, o que ele está dizendo é que o pensamento, ele gera, ele cria, ele transforma uma determinada conduta, ou seja, esse pensamento, ele gera as palavras que eu falo, as ações que eu tomo, a forma pela qual eu conduzo a minha vida. Isso define determinados hábitos e esses hábitos são os construtores da minha vida. Por isso que pensamento e conduta, pensamento e vida são coisas muito parecidas, porque a conduta é a definidora da minha vida. O que eu semeio, o que eu falo, os hábitos que eu cultivo, os hábitos com relação ao meu corpo, hábitos morais, são eles que vão definir aquilo que eu vou encontrando vida afora. Então, essa mensagem com o título Pensamento e Conduta, não à toa, tem um subtítulo que é Vontade no Plano Mental. Então, no fundo, Emmanuel já começa dizendo assim, que toda essa mensagem, ela vai ter uma finalidade maior, que primeiro, como o título já diz, é mostrar qual a relação entre o pensamento e a conduta, e segundo, como diz o subtítulo, mostrar a importância da nossa vontade no controle e na disciplina do pensamento, que repercute, então, numa nova conduta e, portanto, numa nova vida. Então, Emmanuel já começa o texto querendo mostrar que sem a gente prestar atenção no nosso pensamento, na nossa mente, no que nós cultivamos interiormente, nós não conseguiremos realmente transformações efetivas na nossa vida.
mas ele quer nos mostrar também a solução, porque não basta só teorizar, só apresentar o problema. É preciso também apresentar qual é a ferramenta que todos nós podemos utilizar para modificar as coisas. Por isso que ele fala da vontade no plano mental. Qual a importância da vontade na nossa mente? A vontade, ela é a potência soberana da alma, é ela que move todas as outras potências, ela que é a grande gestora, a grande coordenadora da nossa mente. Sem ela não existe renovação mental e não existe renovação de pensamentos. E aqui mais uma vez fazendo um paralelo com o livro Pensamento e Vida, que eu comentei lá no começo, lá ele traz uma analogia, uma definição muito interessante da vontade. Ele compara a vontade com um escritório. Esse escritório, ele tem vários departamentos. Ele tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, o departamento da memória, o departamento da imaginação. E ele diz que cada departamento tem uma finalidade. Então, a finalidade do departamento da imaginação é de criar, é de fazer a arte. A finalidade da inteligência é do raciocínio, da razão, do cálculo. A finalidade do departamento da memória é do arquivamento, do registro das experiências da nossa vida, dos aprendizados. O desejo, ele é como se fosse um motor, ele é a força da alma. Só que ele precisa ser orientado para que ele não seja uma força destrutiva, e sim uma força criativa, uma força construtiva. Então, são vários os departamentos. E aí ele diz assim, que esse escritório, para funcionar adequadamente, ou em outras palavras, para que a nossa vida funcione adequadamente, de uma forma equilibrada, para que a nossa mente esteja equilibrada, eu preciso de uma gestão, eu preciso de um departamento superior a todos esses outros que coordene tudo isso, que diga, vamos trabalhar juntos, em harmonia, em coesão, porque a ideia é o trabalho em equipe. Não adianta o desejo querer ir para um lado e a inteligência querendo ir para o outro lado. É preciso que esses departamentos eles se entendam. E qual é esse gabinete gestor desse escritório? É a vontade. É a vontade que diz para o desejo, quando ele quer comprar uma ilusão aqui, não compre esse. Essa ilusão não atende aos propósitos do nosso escritório. Compre esse outro, que está mais em sintonia com o que nós buscamos. É a vontade que, quando a inteligência ela começa a se perverter, a se transviar, muitas vezes levada pelo orgulho e pela vaidade, é a vontade que precisa ir lá e trazê-la de volta para o plano do bem, para o plano das realizações edificantes. Então, enfim, é uma analogia interessante que ele faz para demonstrar para nós a importância da vontade no nosso plano mental. E seguindo aqui com o texto, com aquela mensagem de pensamento e conduta, Emmanuel começa a sua reflexão dizendo assim: nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Por que ele começa com essa frase? Porque ele quer frisar para todos nós que mais do que mudar as circunstâncias exteriores, a grande sabedoria da vida está em nos mudarmos e nos prepararmos internamente para lidar com essas circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem. Porque mais importante do que aquilo que a vida nos traz é o que nós fazemos com o que a vida nos traz. Mais importante do que o que os outros fazem para nós é o que nós fazemos com isso que os outros fazem para nós. Enquanto nós não despertamos para isso, nós não temos essa autonomia, a nossa estabilidade, o nosso equilíbrio, ele vai estar sempre fora de nós. Ele vai sempre depender de fatores que fogem ao nosso alcance, ao nosso controle. Então nós perdemos essa autonomia, nós perdemos a nossa liberdade de construir e de manter a nossa paz e o nosso equilíbrio. Quem ainda não despertou para essa importância de que mais do que mudar as circunstâncias exteriores, nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias que a vida nos traz, quem ainda não entendeu isso, no fim acaba não chegando a lugar nenhum, justamente porque vive sempre ao sabor das circunstâncias. Então, hoje acontece um problema aqui
e eu desisto de todas as realizações que eu estava conseguindo e vou para outro caminho. Eu me deixo conduzir pela revolta, pelo ódio, pela rebeldia. Aí no outro dia acontece um ganho para lá e eu me desvio de todo um trabalho que eu estava fazendo no bem, porque eu me deslumbro pela ganância, pelo dinheiro. Então eu vou sendo sempre levado pelas circunstâncias. Hoje aquela pessoa não me tratou tão bem assim, então a paz que eu tinha, ela é levada embora pela postura daquela outra pessoa e não minha. A outra pessoa hoje não correspondeu ao bem que eu fiz para ela e por isso eu vou desistir de todo um trabalho que eu estava construindo na caridade e no amor. Então é mais ou menos isso que Emmanuel está tentando dizer logo no começo da mensagem, que nós quase nunca vamos ter o controle das circunstâncias ao nosso redor, nem tão pouco do que as pessoas vão fazer, do que as pessoas vão escolher fazer, porque elas são livres, elas têm esse direito. E isso não nos compete controlar, mas uma coisa nós podemos controlar, que é a maneira pela qual nós lidamos com isso, a maneira que nós reagimos ao que nos acontece, a maneira que nós reagimos ao que os outros nos fazem. Isso sim está nas nossas mãos. E essa é a grande chave, porque aprendendo a controlar o meu pensamento, a minha mente, diante daquilo que eu recebo, eu consigo manter um padrão de conduta que não seja assim tão variável segundo as circunstâncias. Se os acontecimentos não foram tão bons, mesmo assim eu consigo manter a firmeza, a esperança, a disciplina. E se por acaso eles foram bons, eu reforço ainda mais a minha firmeza, a minha disciplina, a ponderação para não me deixar levar pelo deslumbramento, pelos excessos. Ou seja, eu consigo manter uma linha de conduta firme, eu consigo me manter caminhando para um foco a partir do momento que eu passo a controlar e a disciplinar a minha mente, o meu pensamento diante daquilo que me acontece. Mas até lá nós somos sempre levados, nós somos conduzidos muito mais do que nós somos condutores da nossa vida. Um exemplo simples disso é um indivíduo andando num barco à vela. Ele tem uma meta, ele tem um lugar que ele quer chegar. E se ele não conseguir desenvolver a habilidade de ajustar as velas e controlar o leme de acordo com as circunstâncias que o dia oferece, onde que ele chegaria? Imagina só contar com a sorte que o vento vai soprar sempre no sentido que eu preciso para trazer alguém de Portugal até no Brasil. Estatisticamente, qual é a chance disso dar certo? Mas quando você cria esses elementos de controlar o leme, de ajustar as velas, o vento pode ser o vento que vier. Mesmo assim, eu consigo ajustar e eu consigo aproveitar aquele vento para me manter naquele rumo que eu preciso. E é justamente disso que nós estamos falando aqui, porque o leme, as velas, nada mais são do que a nossa vontade. E o espírito precisa acessar esses recursos para se manter alinhado com a meta que ele tem que alcançar. Então, com o evangelho, com a doutrina, com o estudo e com o conhecimento de nós mesmos, nós vamos ganhando esse tipo de autonomia. Por isso que a paz de Cristo, ela é tão diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo, ela é assim frágil justamente porque ela é assentada sobre as circunstâncias do mundo, que são absolutamente variáveis. Às vezes até duram alguns anos, mas mais cedo ou mais tarde essas circunstâncias vão mudar. Porque nós não vamos passar pela Terra, que é um mundo de provas e expiações, só em flores, só em brisas e calmarias. Todos nós teremos dias de tempestades, de tormentas severas. Isso faz parte. Então, quando a gente vai ganhando essa consciência e essa autonomia, a gente aprende a lidar com essas tempestades, usando aí o leme da vontade como orientador do barco da nossa vida. Por isso ele prossegue dizendo assim: às vezes somos constrangidos a suportar certos quadros de luta ou a partilhar o convívio de pessoas que não se nos afinam com a maneira de ser, em razão dos compromissos que trazemos de existências passadas. Entretanto, em qualquer situação, somos livres para escolher os nossos pensamentos. Todos nós passaremos por isso. Determinadas pessoas
com as quais não temos afinidade e que chegam na nossa vida, cruzam o nosso caminho, porque elas têm uma finalidade de ali estar, elas têm algo para contribuir para o nosso progresso, elas vêm para trabalhar algumas coisas que nós, por nós mesmos, muitas vezes não faríamos. Assim as circunstâncias que se apresentam na nossa vida também. Essas circunstâncias e essas pessoas nós não conseguimos controlar. E o quanto nós sofremos por tentar controlar as circunstâncias. Nós sofremos muito porque tentamos nos colocar no lugar de Deus, tentando controlar o que a outra pessoa vai fazer, o que a outra pessoa vai falar, como a outra pessoa vai agir. Isso nos consome, nos traz aflição, nos traz angústia, nos traz ansiedade. E nós sofremos porque tentamos ocupar um lugar que não nos cabe, que é o lugar de Deus. Ao invés de estarmos mais atentos por controlar o nosso pensamento e a nossa postura, aconteça o que acontecer. Porque nós somos livres para pensar e para sentir. E aí ele prossegue dizendo assim: cada inteligência emite as ideias que lhes são peculiares e se definem por ondas de energia viva e plasticizante, mas se arroja de si essas forças, igualmente as recebe, pelo que influencia e é influenciado. Aqui está um aspecto muito importante, porque embora nós sejamos hoje espíritos no corpo, espíritos encarnados, nós não limitamos a nossa influência apenas a este corpo. Tanto que no livro dos Espíritos, Kardec, quando trata da transmissão oculta dos pensamentos, os Espíritos dizem para ele que nós irradiamos. O nosso espírito, ele irradia aquilo que sente, aquilo que vibra e os seus pensamentos para muito além do nosso corpo, alcançando pessoas que estão aqui no mundo dos encarnados, espíritos que estão no mundo dos desencarnados, pessoas que estão próximas e também que estão distantes de nós. Muitas vezes sem que falemos nada, simplesmente pelo ato de pensarmos, de sentirmos, nós já estamos emitindo um certo tipo de onda que alcança o outro e que o influencia. E assim como nós influenciamos, nós somos também influenciados, porque o pensamento, utilizando-se desse grande veículo universal que é o fluido cósmico universal, ele se propaga, assim como o som se propaga no ar, o pensamento se propaga no fluido cósmico universal. E para ele não existe distância, não existe barreiras, estamos sempre influenciando e sendo influenciados. Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, ele trata dos fluidos, da fotografia do pensamento e da qualidade dos fluidos, e lá ele vai dizer que o pensamento e a vontade são as ferramentas, são os recursos por meio dos quais o espírito atua nos fluidos a seu redor. Então, segundo o que pensamos, segundo o que nós cultivamos na nossa mente, nós imprimimos isso primeiro no nosso perispírito, que é formado por fluidos, e depois também nos fluidos ao nosso redor, criando assim uma atmosfera que pode ser asfixiante, pode ser sombria, ou por outro lado, uma atmosfera suave, uma atmosfera que pacifica, que serena, segundo a natureza do que nós pensamos, do que nós sentimos, nós criamos em nós e ao nosso redor essa atmosfera, que vai favorecer uma vida mais harmoniosa ou vai tornar ainda mais difícil a manutenção da nossa paz e do nosso equilíbrio. Assim, em relação a nós próprios e também aos que convivem conosco, porque eles sentem essa influência, assim como nós sentimos a influência das outras pessoas, seja ela para o bem ou para o mal. Então não podemos fugir desse mecanismo de troca, mas nós podemos sim mudar a influência que nós temos gerado. Não podemos fugir dessa lei de intercâmbio, mas podemos sim pensar que tipo de influência nós temos gerado e naturalmente que tipo de influência nós temos atraído. Porque segundo o que nós cultivamos, é também o que nós atraímos. Nós atraímos espíritos que vão vibrar nessa mesma faixa que nós. E no livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da influência dos espíritos na vida dos encarnados, da influência oculta dos espíritos, por exemplo, no nosso pensamento, ele pergunta em relação a esses espíritos que ainda buscam nos influenciar negativamente, os nossos obsessores,
se nós podemos nos eximir dessa influência. E os espíritos respondem dizendo assim: claro que podem, porque esses espíritos só são atraídos por aqueles que pelos seus desejos os chamam e pelos seus pensamentos os atraem, dizendo-nos que se há uma influência externa prejudicial, nós não devemos acreditar que não há nenhuma parcela de responsabilidade nossa nisso. Nós não podemos transportar, assim, a responsabilidade a terceiros, a esses espíritos que são os nossos perseguidores, os nossos obsessores, porque eles não estariam conosco, eles não encontrariam meios de nos influenciar de maneira tão prejudicial se nós ainda não tivéssemos aquilo que os atrai, aquilo que funciona como se fosse tomadas para que eles consigam se conectar a cada um de nós. Emmanuel continua o texto dizendo assim: ainda mesmo por instantes, toda criatura ao exteriorizar-se, seja imaginando, falando ou agindo, em movimentação positiva, é um emissor atuante na vida. E sempre que se interioriza meditando, observando ou obedecendo de modo passivo, é um receptor em funcionamento. Olha que interessante, então nós somos ao mesmo tempo os que transmitem, nós temos a postura ativa, mas também somos aqueles que recebem, os receptores, temos uma postura passiva. Então no momento que nós estamos falando com alguém, no momento que nós estamos escrevendo, estamos mandando uma mensagem, no momento em que estamos concebendo um pensamento, nós somos os ativos, no sentido de que nós somos os emissores. E aí nos cabe o exercício da vontade, do amor e da disciplina para melhor criar essas fontes, para melhor criar essas ondas que nós vamos emitir. E no momento, por exemplo, que estamos estudando, estamos lendo, estamos ouvindo, nós estamos na condição de receptores. Então, a importância de sempre buscar uma leitura edificante, uma conversa que eleva, uma música que acalma. Ele continua o texto dizendo assim, então: aqueles que se desenvolveram mentalmente, atingindo a esfera das criações sugestivas, assumem o papel de orientadores, adquirindo responsabilidades mais vastas pela facilidade com que articulam programas de rumo para os outros. Porque não há reforma de caráter, não há reforma de conduta sem disciplina do pensamento. E quanto mais conscientes nós estivermos das leis divinas e das nossas responsabilidades, mais responsáveis nós somos pelo que influenciamos os outros a fazerem também, porque nós somos corresponsáveis. Então aquilo que nós falamos vai repercutir no outro de algum modo. Então o que eu estou falando? Como eu estou falando? Qual o conteúdo da minha fala? É algo que naquele alguém que me ouve vai impactar positivamente, incentivando ele a crescer, incentivando ele ao bem? Ou será que mesmo consciente desse poder criador do pensamento vazado pelas palavras, eu ainda mantenho muitas vezes a maledicência, a conversa que não edifica, a crítica desnecessária, porque nós somos responsáveis por isso. É preciso cada vez mais repensar o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, não só pensando na nossa vida isso, mas também naquelas vidas que são atreladas às nossas. Porque ninguém vive só e ninguém vive somente para si. Não existe à luz do Evangelho essa frase de que a minha vida diz respeito só a mim mesmo. Não tem essa. Porque quer você queira ou não, a sua vida influencia os outros. Então a sua vida diz respeito também ao todo. Você tem também um compromisso com o todo. Essa é uma frase do egoísmo, uma frase da ignorância. Porque o que eu faço impacta o outro. E eu sou corresponsável por isso. E o espírito, consciente dessa sua responsabilidade, ele precisa tentar fazer cada vez mais com que a sua influência seja o mais positiva possível. Emmanuel continua dizendo assim: cada qual expõe o que pensa pelo esforço que realiza, o cientista pela obra que o consagra, o professor pelo que ensina, o escritor pelo que escreve, o comentarista pelo que fala, o artista pelo trabalho em que se revela.
E todos nós, em menor escala no nosso dia a dia, também pelo que postamos nas redes sociais, pelo que falamos no nosso trabalho, na rua, no nosso lar, ali nós expressamos o que vai no nosso coração. Jesus já dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Emmanuel prossegue o texto dizendo assim: analisemos assim aquilo que nomeamos como sendo o nosso estado de espírito. Tensão, dúvida, angústia, irritação, otimismo, coragem, confiança ou alegria são frutos de nossa preferência no mercado gratuito das ideias, de vez que o fio invisível de nossas ligações com o bem ou com o mal parte essencialmente de nós. Então, no mundo você vai achar de tudo, você vai achar notícias que edificam, notícias que rebaixam, você vai achar livros que elevam e livros que escravizam, você vai encontrar conversas que iluminam e conversas que nos levam ainda mais para as sombras. Tudo isso está aí, como diz ele, no mercado gratuito das ideias. E cada um de nós é livre para ir nesse mercado e escolher qual fruto quer comprar. Como quem vai à feira e escolhe os melhores ou escolhe os estragados. Então, cada um de nós traz para dentro da nossa casa mental o que pôde buscar lá fora nesse mercado gratuito das ideias. Para a gente ver a importância do cuidado com o nosso pensamento, sobretudo hoje, num mundo tão conectado. Que tipo de leitura nós estamos tendo? Que tipo de conversa nós estamos cultivando? Porque às vezes essa angústia e essa aflição que nós temos sentido, fomos nós mesmos que colocamos para dentro através dessas ideias que nós fomos comprando lá fora. Da conversa maledicente que nós acolhemos, do pessimismo que nós acolhemos. Somos nós os gestores daquilo que nós colocamos porta dentro da nossa alma. Por isso João tem uma frase na sua segunda epístola que ele diz assim: e se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina do Cristo, não vos recebais em sua casa, nem o saudeis. Nossa, então quer dizer que se não é cristão eu não vou nem receber na minha casa? Não, não é isso que ele está querendo dizer. João está falando assim, que se alguém vem ter com você e não traz as características dos valores do Evangelho, não traz humildade, perdão, otimismo, esperança, não receba isso na sua casa mental. Converse com esse indivíduo, ampare, ajude, acolha, mas não abra as portas do seu coração para acolher esse tipo de sentimento. Então, se alguém vem ter com nós com maledicência, que não é um atributo do Evangelho, o que a gente faz? Primeiro, eu não acolho isso, eu não hospedo isso no meu coração, eu não alimento esse tipo de conversa e eu respondo ou com silêncio ou com a mudança de assunto para algo edificante. São cuidados corriqueiros com o nosso pensamento, que repercutem na nossa conduta, porque senão nós vamos acolhendo esses pensamentos, essas ideias que vêm de fora, e daqui a pouco nós estamos em desequilíbrio porque faltou a vigilância necessária. E é o que ele está dizendo, ele continua falando assim: convençamos-nos de que a nossa mente possui muita coisa em comum com o aparelho radiofônico, emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser. Então, se nós não estivermos vigilantes, essas influências elas conseguem alterar nossa conduta, o nosso modo de ser, elas nos impactam. E Emmanuel vai dizer que nós somos a soma de muitos. Então nós temos que pensar se nós somos a soma de muitos para o bem ou se nós somos a soma de muitos para o mal. Porque quem escolhe as partes desse muitos que nós somos nós. E aí ele conclui o texto dizendo assim: mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então, se nos chegam todos os dias ondas das mais diversas, como essas sugestões construtivas ou destrutivas, é a vontade o sintonizador, que dirá quais nós escolhemos, quais nós incorporamos, impactando no nosso modo de ser, se aquelas que edificam, aquelas que elevam, aquelas que agregam, ou se aquelas que nos prendem à aflição, à angústia,
à revolta e ao pessimismo. A vontade é o sintonizador. Somos livres para escolher quais dessas ideias nós queremos incorporar. Que Jesus nos ajude a trazer cada vez mais luz para a nossa vida. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.